Voltamos aos estudos, né, em Marcos. Esse ano a gente acaba, hein? Já quero avisá-lo, se você apostou contra, fique bem claro. É lógico que ela é para agosto, né? Pode dar uma prorrogação, mas esse ano, né, pastor Tiago? Nem ele acredita mais em mim e tal. Não, acaba. A menos que nem o irmão queria ler Marcos 18, não tem. Daí se tiver 18 vai durar mais um ano, viu? Então, mas muito bem. Vamos assim nesse ambiente, né, de imaginar o futuro. Como vai ser lá no céu? Como que você imagina o céu? Olha só. Terá futebol no céu? Não? Vai ter cinema, Netflix no céu? Não? Lasanha? Só falta você me dizer que não vai ter sorvete no céu também. Não vai ter nada disso? Eu lembro de determinado momento, uma conversa com uma pessoa, lógico que eu não vou dizer quem, mas a gente brincando ainda, bem novo, né? Nem fazia parte dessa igreja, e muito menos imaginava que um dia eu faria parte de uma igreja evangélica. E nós começamos a imaginar como seria o céu. E a conclusão foi bem simples: o céu não é legal. O céu seria algo assim meio sem graça, sabe? Aquele anjo com aquela... calma, isso é tua imaginação, viu, gente? Sai falando que você aprendeu na igreja, tá? Aquela harpa, né? Pá, sentado na nuvem. O que você acha desse céu? Sem graça, né? Aquela rotina todo dia. Como que você imagina o céu? Vamos ver hoje que a Bíblia, a verdade bíblica, ela nos orienta sobre o céu, mas principalmente, ela nos orienta sempre a algo bem superior, que transcende a nossa imaginação. Porque se nós imaginarmos o céu, agora, nesse exato momento, partindo do que nós gostamos ou do nosso próprio coração, esse céu, em algum momento, ele não é legal. Porque nós somos limitados e ainda pecadores. Então vamos imaginar um céu a partir da nossa cosmovisão, a partir do que eu gosto. Já pensou um céu sem sorvete? Entendeu? Sendo assim, o texto que acabou de ser lido, ele nos apresenta uma das maiores verdades na vida cristã. Qual é a verdade? É sobre a ressurreição? Não estou falando sobre isso. Estou dizendo que se nós não tivermos um conhecimento, um estudo da palavra de Deus, se nós não formos guiados pelas Escrituras, corremos o risco de criarmos crenças que são simplesmente imaginárias. Crenças que são às vezes até absurdos. Crenças como algumas que eu vou citar no meio do nosso estudo hoje. Crenças que você fala assim, de onde surgiu isso? Então, a pergunta é, como que você imagina o céu? Eu poderia também perguntar, como que está a sua prática de estudo bíblico? Porque baseado na sua segunda resposta, eu consigo, ou eu posso ter uma ideia do que você imagina no céu. Hoje, tudo que nós vamos falar, até as músicas que nós cantamos, estão relacionadas ao quê? A conhecer a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, para que tenhamos então uma doutrina, para que tenhamos realmente uma crença baseada na verdade, e não numa crença humanista. Ainda que uma roupagem cristã, ou com alguns princípios cristãos,
Precisamos então o quê? Conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Caso contrário, seremos facilmente engolidos por uma crença distorcida que vai me levar a uma cosmovisão, a um mundo que nem existe. Certo? Então, lendo o texto que acabou de ser lido aqui de Marcos capítulo 12, versículos 18 a 27, tem um grupo que se destaca. Qual é o grupo? Saduceus. Então, primeiro a gente tem que... eu vou ler o texto na hora que eu entrar diretamente, que eu vou tratar os versículos. Mas agora eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer, porque eu quero localizá-lo, quero que você entenda de onde nós estamos falando. Qual é... A partir de onde? De qual ponto? Então, primeira coisa, estamos falando da última semana, ou na semana que Jesus Cristo vai acontecer o que com ele? Ele vai ser crucificado, ele vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. Então nós estamos falando dessa semana e provavelmente aqui estamos falando já na quarta-feira. Então o que já aconteceu antes? Ele já teve aquela entrada triunfal, parecendo, né? Lembra-se, o Messias, muitos ficaram empolgados e gritavam Hosana, e ele montado no jumentinho. Estão lembrando? Estou fazendo essa recapitulação rápido. Ele entra, e aí ele chega lá, o que ele faz no templo? Ele expulsa, ou a ideia de purifica o templo, ele mostra o zelo que ele tem pelo templo, como deveria ser. O Messias, aquele que é o representante do Senhor, aquele que era o libertador de Israel. Então, ele purifica o templo, daí tem aquele episódio da figueira, que a figueira não deu fruto, e ele faz o quê? Ele amaldiçoa essa figueira, e aí no outro dia ela está frutífera, não é isso? Ela está... E isso mostrava a realidade, a espiritualidade dos líderes religiosos ali de Israel. Eram líderes que não produziam frutos, e por isso deveriam ser cortados. Pois bem, chegando na quarta-feira, começam os debates. Jesus começa a responder as questões. E na última mensagem que nós fizemos, o ano passado, nós vimos que Jesus ele debateu ali com os fariseus, que eles tinham se unido aos herodianos, e eles estavam falando, dê a César o que é de César. E vimos como que é uma questão sensível, política, que poderia levar então Jesus a ser preso imediatamente por ser contra Roma. Ou, ao contrário, ele negando isso, então aqueles mais radicais dizem, está vendo? Você não é do Senhor, você não pertence a Deus porque você apoia Roma. Então, Jesus, muito bem, com a resposta muito sábia e voltada para o Senhor, ele diz, dê a César o que é de César, e a Deus o que é do Senhor. E ele silencia os fariseus. Agora então chegou outro grupo, os saduceus. E os saduceus, eles vêm com uma questão interessante sobre a ressurreição. Quando nós falamos de ressurreição, o povo de Israel, eles pensavam duas formas sobre a ressurreição. Primeiro, a ideia do ressurgimento, que eu vou colocar a ressurreição, mas nacional de Israel, onde a nação de Israel, agora ela renasce como o tempo de Davi, como, né, o templo do Senhor, até hoje eles esperam por isso, né? O templo ser erguido novamente, eles se tornarem a nação, né? A nação do Senhor, a nação que teve o mesmo sucesso, né? A mesma relevância no tempo de Davi. E ao mesmo tempo, eles pensam também numa ressurreição individual de cada israelita. Só vale lembrar, por exemplo, Jó, né? Jó capítulo 19, versículos 25 a 27 diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Então, o judeu ele acreditava na ressurreição do corpo, voltar a viver.
Isso era a maioria dos judeus. Por quê? Porque existia um pequeno grupo poderoso que estava ali entre os maiorais, que era a minoria, que não acreditava na ressurreição. E adivinha qual grupo é esse? Uma chance. Começa com S. E termina com seus. Qual que é? Os? Muito bem. Então, os saduceus. Os saduceus era esse grupo, bem pequeno. Mas, eles eram um grupo poderoso. Lembre-se que essa ideia de ressurreição, houve até brigas, controvérsias. Lembra lá de Atos capítulo 23? Quando Paulo, ali ele está sendo acusado, então ele fala, eles estão brigando porque eu disse apenas que há ressurreição. Daí que começam os fariseus e os saduceus. Que nem aqueles como que é, passarinho de briga? Quando você solta, ficou aquela coisa. Os saduceus, então eles rejeitavam a visão literal dos fariseus de uma vida, da vida pós-morte. Eles diziam que os fariseus se baseavam nos ensinamentos do Pentateuco e que os outros livros, né, tirando... O Pentateuco é o que mesmo? Os 5 primeiros livros. Então, tirando esses livros, eram apenas comentários. E que nos 5 primeiros livros você não encontra ali uma doutrina da ressurreição. Então, por isso que os saduceus brigavam com os fariseus. O consenso entre os fariseus, né, era que as pessoas, então os judeus, os fariseus, eles pensavam que as pessoas seriam levantadas, ressuscitadas, às vezes com as mesmas enfermidades, defeitos, né? O cara está sem o braço, ele vai ressuscitar como? Sem braço, né? E características das mesmas relações que ele tinha antes de morrer. Muitos acreditavam que todos os judeus, eles iam ressuscitar aonde? Em Israel. Ah, mas o cara morreu do outro lado. Ele vai ressuscitar aqui. Como ia chegar o corpo ali, a gente não sabe. Existe até um pensamento, né? Lógico que boatos, né? De que existem túneis por debaixo da terra, onde os corpos dos judeus vão chegar até Jerusalém, de qualquer lugar do mundo. É uma crença que existe por aí, tá? Mas isso é só para a gente saber. Agora, embora então esse número reduzido dos saduceus, eles tinham o quê? Poder. Eles tinham influência. Eles eram os líderes aristocráticos. Eles eram ali os ricos. Eles eram as pessoas influentes de Israel, que incluía o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, o príncipe lá dos sacerdotes. Então depois você lê lá, Lucas 19, 47 em diante, ele explica melhor isso. Agora, e a maior parte, então a maior parte desse grupo fazia parte do Sinédrio. E então eles tinham a autoridade sobre o templo. Nós vimos, algum tempo atrás, que o templo também era uma fonte do quê? De lucro. Lembra? E aí Jesus põe os cambistas para lá, solta os animais aqui. Ele deu um prejuízo ali. Então, esses líderes lucravam com o templo. Politicamente falando, os saduceus, eles eram cooperadores de Roma. Antes de a gente entrar no texto, eu quero que vocês saibam quem são os saduceus, tudo bem? Então, eles eram cooperadores de Roma. Eles acreditavam que a vida nesse mundo, tudo que existe nesse mundo, que merecia a sua atenção era buscar poder. Era buscar posição, controle. É isso que eles pensavam. Por quê? Porque se não existe vida pós-morte, o que vale é o quê? Agora. Então eu tenho que ser uma pessoa, né, que tem posses, que tem poder, que tem controle. E para obter essas coisas, você poderia fazer o que você achasse necessário, até se unir ou apoiar Roma,
que era o grande império da época. Agora, a partir do momento que eles pensavam assim e eram cooperadores de Roma, eles também se tornavam odiados pelos judeus. Os saduceus também eles comandavam então várias operações sobre terras. Eles eram os donos das terras, ganhavam muito dinheiro e sempre, adivinha fazendo o quê? Tomando daqueles que não tinham. Então o povo sofria muito na mão dos saduceus. Outra coisa também interessante, os saduceus eles tinham muito medo que de alguma forma houvesse uma rebelião contra Roma. Por que será? Porque se tem alguma rebelião, como vai acontecer, né? A gente vai lembrar lá que em 70 cai o templo, né, de Jerusalém, em 73 lá em Massada acaba tudo, os últimos judeus. Então, o que acontece aqui? Eles tinham muito medo da rebelião, porque se tem uma rebelião, quem perde toda essa regalia? Os saduceus. Teologicamente falando agora, os saduceus eles eram defensores da lei mosaica, pensando aqui, já que é lei mosaica, pensando nos 5 primeiros livros, né? Vocês sabem quais são os primeiros livros? Gênesis, Êxodo. Peraí, vamos ensaiar. A gente vai falar um depois do outro, tá bom? Então vai. Ufa, tá. Então, eles eram defensores desses livros, e se não tivesse nesse livro, para eles não tinha tanta relevância os demais livros do Antigo Testamento. Eles também argumentavam que todo o resto do Antigo Testamento, que falava sobre ressurreição, deveria ser compreendido a partir desses 5 primeiros livros do Pentateuco. E como no Pentateuco, segundo eles, nós vamos ver um pouco diferente, esses livros não falam sobre ressurreição, então não existia. Sendo assim, esses camaradas eles vão ser sempre opositores de qualquer pessoa que fale sobre ressurreição. Agora fala uma pessoa que você tem certeza que ressuscitou. Oi? Quem? Jesus. Peraí, então vamos voltar à minha frase. Eles serão opositores de qualquer pessoa que fale, pense ou cheire ressurreição. Quem é mesmo que ressuscitou? Que você tem certeza? Jesus. Logo, eles são amigos de Jesus. Entende o que está acontecendo aqui? São opositores. Agora olha só, eles também são coerentes com a sua negação, né, de uma vida futura após morte. Então eles viviam o presente e não queriam saber do amanhã. E uma vez que eles pensavam no aniquilamento, eles acreditavam que a alma aqui não seria responsável, ou não teria uma punição por fazer coisas más, ou recompensa por fazer coisas boas. Por isso, eles não tinham nenhum interesse na salvação pessoal do Messias. Eles olhavam o Messias então como o quê? Simplesmente transformar Israel numa grande nação. Como Jesus condenava os ensinos dos fariseus, e a economia dos fariseus também, a corrupção, e ele também condenou a corrupção dos saduceus. E aí esses dois grupos, que são separados, antagônicos, eles fazem o que agora? Se unem para tentar, silenciar Jesus. Lógico que cada um com uma motivação, mas ambos querem eliminar Jesus, acabar com Jesus. Então os fariseus, como nós vimos, eles tentaram ali, na mensagem anterior, destruir Jesus, tentando fazer uma declaração inflamatória contra Roma para ele ser preso. Não deu certo. Agora vem os saduceus e tenta fazer o que com Jesus? Desacreditá-lo. Mostrar que Jesus é um
tolo, mostrar que Jesus é um ignorante na palavra de Deus, que Jesus não sabe nada, então que ele não poderia ser um mestre. A intenção dos saduceus é desqualificar Jesus, que o pessoal fala, não, isso aí tira totalmente os seus seguidores. Então, o que os saduceus fazem? Eles decidiram criar um dilema, aqui um dilema impossível de ser resolvido, sobre a questão, né, do casamento, de como que fica o casamento, da ressurreição nos céus. Qualquer que fosse a resposta de Jesus, se ela não fosse muito bem, mais uma vez, sabiamente respondida, ele estaria com problemas. Porque se ele falasse que não existe ressurreição, ele criaria um problema com quase todo o povo judeu. Mas se ele falasse que existe a ressurreição, e seguindo uma lei que a gente vai ver agora sobre o casamento, aquela mulher, aquele casamento seria a poligamia. Então, está vendo? É o problema que ele tem para resolver. Jesus, então, seria obrigado ou negar a ressurreição, ou negar as leis sobre o relacionamento, né, do casamento, da Torá. Eles pensaram muito bem o que fazer, só que eles não contavam com o quê? Com a sabedoria do Senhor e principalmente com a ignorância deles, de não conhecer a palavra de Deus. Sendo assim, agora abre a sua Bíblia, isso aqui foi só para aquecer, tá? Entenderam quem são os saduceus? Vai ver como vai fazer sentido agora. Versículo 18. Depois do quê? Jesus teve aquele debate com os fariseus, lembram? Então, depois, os saduceus, agora não é mais fariseus, nem os herodianos, agora são os saduceus, versículo 18, capítulo 12, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Às vezes, você sabe que eu gosto de imaginar as coisas, né? Eu fico imaginando como seria a fila, né? Quem vai tentar desqualificar Jesus? Vamos lá, faça a fila, entre aqui. E aquela fila, daí está lá os fariseus, os saduceus, todo mundo naquela filinha, e Jesus vai, próximo, aqui, próximo. Eu fico imaginando isso, é lógico que isso é um pensamento bem bobinho, mas é mais ou menos isso que estava acontecendo. A quarta-feira ali, Jesus estava debatendo com os líderes religiosos. A próxima mensagem sobre qual é o grande mandamento, que a gente vai ter domingo que vem, vai mostrar mais uma vez isso. Então, versículo 18, né? Agora versículo 19. Mestre, olha só como os saduceus são respeitosos e acreditavam que Jesus é mestre, estavam fingindo, né? Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o seu irmão de um homem morrer e deixar uma mulher sem filhos, esse deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Versículo 20. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. E o mesmo aconteceu com o terceiro. Nos dias atuais você ia pensar que era a viúva negra, né? Mas volta para o texto. Verso 22. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. E aí versículo 23. Na ressurreição de quem ela será esposa... na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que que os 7 foram casados com ela. E aí eles fazem a pergunta. Então, se você está anotando, nós temos 2 pontos simples. E o primeiro é a argumentação limitada, e eu quero ser aqui bem bonzinho com os saduceus, limitada daqueles que são opositores de Jesus. A argumentação limitada dos opositores de Jesus. Então, Jesus... os seus ensinamentos e os seus seguidores sempre serão perseguidos por pessoas que são limitadas na forma de pensar o mundo e tudo o que nele existe. Então quer dizer que nós somos melhores que eles. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós enxergamos o mundo pelo prisma do Senhor, que é algo sobrenatural em nós, a habitação do Espírito Santo e a palavra do Senhor, que também é sobrenatural. Então ela faz o quê? A gente enxergar o mundo por outro prisma. Porque se nós olhássemos para o mundo pelos nossos próprios olhos, o que ia acontecer?
Visão limitada. Uma visão distorcida do mundo. Então, saibam que se você vive o Evangelho, se você vive a verdade do Evangelho, se você prega o Evangelho, se você tem o discurso do Evangelho, adivinha? Você será perseguido, ou você vai encontrar nessa jornada muitos e muitos opositores. Tais pessoas que são opositores terão sempre a sua própria forma de responder às questões da vida, como pensar a vida, e vão buscar sempre respostas. Dificilmente uma pessoa não tem resposta. E junto com essa resposta, uma lógica para essa cosmovisão. Porque o que os saduceus estão fazendo aqui, eles estão apresentando uma lógica. Senhor, peraí, ó, tem a lei, e aí se casar, se a mulher morre e não tem filho, e tem um outro irmão que não é casado, ele deve casar, e assim vai. E agora na hora que, na ressurreição, como que vai ser no céu? Então, ela foi casada com Sete, de quem que ela é esposa? Eles estão usando uma lógica. Contudo, assim como os saduceus, todas elas, não importando o tempo, o lugar, a faculdade, quer dizer, não era para falar a faculdade, o grupo, todas elas, todas essas pessoas opositores da verdade do Senhor, sempre serão limitadas e falhas. As argumentações das pessoas serão falhas na verdadeira compreensão sobre Jesus e o plano redentivo de Deus. O plano salvífico do Senhor. Versículo 18, como nós lemos lá, começa mestre. Isso aqui é interessante, porque eles criam, você pensa que os saduceus aqui eles são bobinhos, é minha vez de tentar Jesus. Não, são pessoas inteligentes, pessoas que eram poderosos, líderes provavelmente de uma escolaridade, líderes religiosos, acostumado a argumentar, e eles chegam e falam: mestre, qual o propósito? Criar um ambiente que todos aqueles que estão escutando vão entender o quê? Oh, mestre! Só que daí se o mestre não tem a resposta, entende? Então eles estão criando um ambiente, uma expectativa nas pessoas ao redor de Jesus, que ele seria capaz de responder a pergunta que viria logo em seguida. Ele é capaz, ele é mestre, ele vai responder, pode ficar tranquilo. A sua incapacidade, se houvesse a incapacidade então de Jesus não responder, dizer eu não sei, por exemplo, revelaria que ele é um incompetente. Logo ele não poderia ser aquele que ele estava dizendo ser. Quem que ele estava dizendo ser agora? O Messias. Os saduceus esperavam então que assim que o povo olhasse a incompetência de Jesus, que eles iam fazer o quê? Abandoná-lo. Deixa isso para lá. Ele é um falso mestre. Ele não é o Messias. Os saduceus, então, o que eles estão fazendo? Como eu falei, eles se prepararam para isso. Eles estão usando aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 6. E é a lei do casamento, do levirato, que aqui é levir, é cunhado, entendeu? Ele está usando uma lei que era esperada, que Moisés deixou. Quando os irmãos, e provavelmente ele está pensando aqui naquelas famílias que viviam num clã, todos juntos, né? Então quando um irmão morria e não tem filho, e aí você tem um irmão, né, aqui vive solteiro, ele deveria se casar com a viúva. Era a obrigação dele. E se não tivesse, o parente mais próximo, que poderia assumir a viúva, para que então a herança e o nome da tribo, o nome do clã continuasse. Então, o irmão de seu marido que estava com ela, caso ele morresse, deveria continuar a sua linhagem através do seu irmão. E aí o propósito desse casamento era manter a herança dentro da tribo, do clã, e não passar para outros. Agora, como eu já falei, quero deixar isso bem claro, só é aplicado essa lei caso o irmão sobrevivente fosse
solteiro. Ele não podia, estou casado, agora eu já tenho 2 filhos com essa esposa. Vamos fazer o seguinte, eu vou largar dessa e vou fazer minha boa ação aqui. Não. Não existe essa ideia do divórcio. Ele tinha que ser solteiro. E esse princípio, ele é anterior, inclusive, às leis, né, de Moisés, a lei mosaica, como na história de Onã. Depois você vê lá o versículo Gênesis 38, não lembro o versículo, mas 38, alguma coisa. Agora, o exemplo mais que sempre vem à mente, quem que é? Qual livro? O que aconteceu aí? O parente, o resgatador. Quem? O Neto vai responder pra gente. Qual, Renato? Qual livro? Ruth, muito bem, Neto, né? Então, nós temos lá o casamento de Boaz, né? Se você errasse, Neto, daí, né? Então, que fica bem claro. Lembra que ela tinha que ir atrás do resgatador, mas o parente próximo não era o Boaz, era quem? Lembra, Neto? Elimeleque, né? E ele não quer, então passa-se para o próximo parente. Então a história revela que quando não havia nenhum irmão solteiro, que sobreviveu, se houvesse, ele deveria casar com ele. Pronto. A lógica é bem simples, certo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não, né? Todo mundo entendeu, porque é simples, é fácil. Agora pense, aplicando isso ainda em vida, morrendo a mulher, na ressurreição, como seria? O que aconteceria? A lógica que os saduceus, e até mesmo outros tentaram, era desqualificar Jesus. A pergunta é, eles estavam interessados em aprender de Jesus? Eles em algum momento, eles queriam conhecer a verdade de Deus através de Jesus? Não, eles queriam desqualificar Jesus. Através do quê? De uma existência, de uma falha no plano de que Jesus estava ensinando da poligamia nos céus. Olha só, né? Algo que inclusive é condenado pelo Senhor. Você abra lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer o quê? Que não tem, uma esposa para um marido, pronto. Eles queriam calar Jesus, desmoralizar. Agora vamos pensar um pouquinho hoje. Hoje, da mesma forma, pessoas como os fariseus ou como os saduceus, elas desejam silenciar Jesus. Silenciar a verdade sobre Jesus. Silenciar o evangelho. E essas pessoas, elas vêm com inúmeras teorias, com lógicas, e tiradas da onde às vezes? Tiradas até daqui, ó, da palavra de Deus. Quem leu a pastoral hoje pela manhã? Só o Douglas? Tá louco, hein? Vou pôr figura na pastoral agora, tá? A pastoral hoje, ela mostrou como que é facilmente a gente faz o quê? Distorce a palavra de Deus. Lembra o texto? Qual foi o texto? Me tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E aí as pessoas, está vendo, pastor? Eu posso viver de qualquer forma, desde que não escandalize ninguém, que isso não tem... Não é verdade isso, porque aquele tudo é lícito, não é uma afirmação de Paulo. Ele está sendo irônico, e isso era um pensamento de Corinto. Só que as pessoas distorcem e usam essa lógica para falar o quê? Não, tudo eu posso, desde que não atrapalhe, que não vai escandalizar, né? não vai ficar bacana, eu posso. Não é verdade. Não existe isso. Nós não tudo podemos. Tudo é lícito. Isso é mentira. Somos escravos. Escravos do Senhor. E aquele texto diz que nós somos escravos para fazer o bem. E aí, se eu não estiver enganado lá, versículo 23, 24, lá no versículo 33, vai dizer que na busca para trabalhar na salvação de outros. Mas as pessoas distorcem aquele texto para fazer o quê? Para ficar livre. Tudo me é lícito. Não é verdade. A mesma forma hoje, então, vem teorias furadas, tiradas às vezes da palavra de Deus, com uma aparência de coisa correta, boa, mas que não tem nada a ver
com a verdade do Senhor. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Onde encontramos a verdade do Senhor? Se eu acabei de dizer que muitos criam teorias da própria Bíblia. Onde? Deixa eu explicar alguma coisa. Primeiro, só consegue compreender a Bíblia quem tem o Espírito Santo do Senhor. Porque se você não tem o Espírito Santo, ainda que você seja um estudioso da palavra, ainda que você fique toda a sua vida estudando a palavra, você não vai conseguir ter o entendimento que leva à salvação. Lembre-se de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Para o homem natural, é loucura as coisas que se discernem pelo Espírito. Sendo assim, devemos fazer o quê? Conhecer muito, vou repetir, muito bem as Escrituras. Não é achar. E esse termo achar é um veneno entre os crentes, porque todo mundo acha alguma coisa, todo mundo quer falar alguma coisa, mas vamos conversar da Bíblia. E aí acontece o quê? Aí acaba a conversa. Porque não conhecemos as Escrituras com profundidade. O autor aos Hebreus disse: queria estar falando para vocês coisas profundas, mas por serem lentos em entender, em aprender, eu ainda preciso ficar repetindo as coisas elementares do Senhor. Porque não cresceram, não se tornaram mestres da palavra. Meus irmãos, o pessoal que estava na minha sala hoje sabe o que nós estamos falando. Quem é que precisa representar o Senhor e mostrar a verdade? Então quem é que vai falar a verdade aqui? E eu vou mexer com alguns agora. Vai ser a Gaviões da Fiel que vai apresentar o Evangelho? Quem vai apresentar o Evangelho? Nós. Porque esse livro, ele não vai sair voando da minha mão e aí entrar na cabeça de alguém. Não é assim que funcionam as coisas. Alguém vai ter que explicar. Você lembra de Felipe? O camarada estava lendo Isaías e de repente você, não entendo. E aí teve alguém para explicar. Agora eu pergunto, como nós vamos ensinar as Escrituras verdadeiramente se nós não a conhecemos em profundidade? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Uma vida toda dedicada no conhecimento da palavra de Deus é pouco. Precisamos estudar a palavra de Deus. Estudar. Provavelmente você já deve ter escutado mais de uma vez que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Eu estou indo além. Precisamos estudar a Bíblia para conhecer Deus, para conhecer a vontade de Deus. Então, se nos versículos 18 a 23, nós temos uma lógica aqui, que está baseada numa crença que nós vamos provar que está errada. Nós não, Jesus, que está errada. Agora veio o quê? A explicação da verdade. Olha os versículos 24 a 27. Versículo 24. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem, o que eles não conhecem? As Escrituras e nem o poder de Deus. E ele está falando do poder de Deus aqui, que é o poder de Deus para ressurreição, que é o poder de Deus para criar uma realidade que é imaginável para nós. Então eles não conhecem o poder de Deus. Versículo 25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam. Ele deve ter feito para eles, né? Você acha que ressuscitar vai casar? Antes viu isso. É a interpretação minha, tá?
Então, quando os mortos ressuscitam, eles não se casam, nem são dados em casamento, mas são como, semelhante aos, não são os anjos, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele está fazendo uma pergunta, versículo 27. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão enganados. E tem uma palavrinha antes de enganados. Vocês estão muito enganados. Os saduceus, a gente já viu bastante sobre eles aqui, né? Você viu que não era uma turminha fácil. Alta classe, líderes religiosos, tinham controle de muita coisa. E uma coisa que eles tinham também era o orgulho. O orgulho de que eles realmente tinham a verdadeira crença, porque eles só usavam o Pentateuco. Ou era o Pentateuco o seu alicerce. Eles eram orgulhosos, de modo que Jesus, o que ele faz a sua resposta? Ele questiona justamente naquilo que eles se diziam ser os melhores. Jesus perguntou-lhes uma questão que revelou a ignorância deles. E ele vai mostrar que o que ele está falando, que eles estavam enganados. Ele perguntou que você não entende as Escrituras, nem o poder de Deus. E na hora que ele faz isso, ele começa a virar o jogo. Em vez de ser o Jesus, o ignorante, não conhecer, ele já bate logo de prima. Quem é que é o ignorante aqui? Vocês, porque vocês não conhecem as Escrituras. Opa! Agora ele vai ter que provar, não é isso? Você acha que ele provou ou não? Eles haviam feito uma pergunta na esperança de mostrar como Jesus era incompetente. Só que Jesus vai mostrar quem era o incompetente ali. A sua pergunta não só expôs eles como tolos, mas também como desqualificados como líderes religiosos. Quem é que tinha a motivação de desqualificar quem aqui? Eles. Mas agora Jesus vai mostrar que eles não tinham condições. Na verdade, Jesus está mostrando que a realidade da ressurreição que eles estavam pintando lá no céu com esse casamento era uma coisa absurda. É um absurdo pensar isso. Pensar que no céu nós vamos nos dar em casamento. Por que é um absurdo? Porque o casamento, ele é feito para este momento. O casamento, homem e mulher, procriação, é para esse momento. Onde estamos formando pessoas. Mas no céu, não teremos mais a necessidade de casamento. Porque os nossos relacionamentos, eles serão em outro nível. Os nossos relacionamentos vai ser muito melhor do que o meu relacionamento que eu tenho com a minha esposa hoje. No céu, não terá mais morte. Não precisa mais ficar nascendo. Olha só, eles não pensaram isso. Então quando Jesus está falando, o que você está fazendo é um absurdo. Você está misturando coisas que são impossíveis de colocar. Ou seja, o que Jesus está falando? O pensamento de vocês agora, desse momento, vocês estão querendo colocar lá, onde não é possível ser colocado. Como que nós começamos esse nosso sermão hoje? Como você imagina o céu? Como será o céu? Jesus mostra que nós seremos como os anjos, sem a natureza pecaminosa. Seremos sem a malícia. Vamos poder adorar o Senhor. Então,
como em outras relações humanas, o casamento é somente para esse tempo. Ele é necessário para esse tempo. Ele mostra a realidade do Senhor nesse tempo. Mas no céu não terá mais essa necessidade. Haverá apenas uma relação no céu de amor, santidade, glória, alegria. É isso que vai ser no céu. Não haverá qualquer necessidade, então, das relações familiares, como nós temos aqui na terra. Por quê? Porque todos nós estaremos num relacionamento que não conseguimos nem imaginar agora. Não precisaremos mais desse relacionamento familiar de pai e filho, onde o pai tem a responsabilidade de levar seu filho a aprender de Deus. Por quê? Porque no céu, todos já vão saber quem é Deus, face a face. Então, quando os saduceus vêm com essa pergunta, eles mostram que eles estão o quê? Muito aquém do conhecimento das Escrituras. Estão abaixo. Por isso que eles, então, foram aqui desqualificados. Essa questão equivocada dos saduceus da ressurreição era irrelevante. Não tinha que pensar nem sobre isso. Mas estava revelando a ignorância deles. Jesus, então, já aqui conseguindo eliminar rapidamente, logo de fala, na fala dele, sobre essa ressurreição, ele começa agora a refutar a fonte de conhecimento deles, que era o Pentateuco. E o que ele vai mostrar? Mas ele começa a falar a respeito dos mortos e tal, e ele vai dizer, nosso Deus, que é o Deus de quem? De Abraão, Isaque e Jacó. E aí ele faz uma pergunta, é um Deus de morto ou um Deus de vivo? Com essa pergunta, e aqui é a passagem que eles estão citando, é Êxodo capítulo 3, versículo 6, Jesus começa a mostrar que a passagem ali, Deus está no tempo presente, foi escrito no tempo presente. Quando ele, lendo Êxodo lá, diz como, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, aqui é o tempo presente. Ele não está falando assim, eu fui, eu era, né? O Deus, eu sou. Mostrava então que ainda continuava sendo Deus. Ele não disse, no passado eu era. Então, apesar de que todos os três, né? Abraão, né? Isaque e Jacó, já estarem mortos, ele continua sendo Deus desse. E a ideia do tempo presente é que ainda continua interagindo com eles. O Deus que ele mesmo declarou ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele está recebendo adoração. E vai receber adoração. Então ele não é um Deus dos mortos, mas ele é um Deus de quem? Dos vivos. Olha só, vamos fazer uma aplicação bem simples. Aquele que está morto espiritualmente, Deus é Deus deles? Lógico que Deus é Deus, tá? Está no controle das coisas. Mas ele é o Deus deles? Não. Deus é um Deus de quem? De vivos, porque ele dá a vida. O Senhor dá a vida. Usando de forma gramatical, entendendo o texto, Jesus provou para eles que Deus é um Deus dos vivos. De Abraão, Isaque e Jacó, vivos. Agora eles eram estudiosos justamente desses textos. E Jesus rapidamente mostrou, peraí, tá vendo como você não entende nada? Você não fez a aula de hebraico lá no seminário. Fez, Neto? Fez, então. Então, interessante notar que o próprio Senhor, aqui ele está
afirmando que a Bíblia, ela não contém erros. Um tio, ou o texto original, um iota. Sabe o que é iota, né, Gigi? Não lembra do grego agora? Um iota não está ali por acaso. A palavra de Deus, palavra por palavra, gramaticalmente, ela foi inspirada pelo Senhor para mostrar esse Deus. Mais uma vez, isso nos comprova que nós devemos ser o que da palavra? Estudiosos, estudiosos. Para os crentes, então, a verdade da ressurreição é uma realidade. É muito bom saber que ainda que eu morra agora, eu estarei vivo com o Senhor. E vou viver por toda a eternidade com o Senhor. A tristeza, o sofrimento e o pecado, que às vezes pode marcar essa vida, ela não segue para nós. Porque uma hora ela vai acabar. Vamos, pense bem, vamos amar perfeitamente o Senhor. Eu luto com isso todo dia, eu acho que vocês também, de amar o Senhor com tudo que eu sou. Mas vai chegar o tempo que isso vai ser possível. E onde eu encontro essa verdade? Aqui, ó. Aqui. Vamos ter conhecimento perfeito. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, diz assim, eu vou ler para vocês. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. Irmãos, você crê que vai chegar esse dia? Mas enquanto não chega, o que é esperado de nós? Conhecer a palavra, estudar a palavra. Os remidos nunca serão cansados, entediados, desanimados, ou mesmo decepcionados. Mas eles vão experimentar a alegria da vida, a alegria de viver por toda a eternidade com o Senhor. Por isso, enquanto estivermos nessa terra, olhando para esse exemplo que foi dado aqui dos saduceus, devemos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras, pois ela, e somente ela, o conhecimento das Escrituras, é que encontramos a verdade que pode direcionar a nossa vida e nos proteger. Por que existe tanta heresia? Por que existe tanto modismo? Agora o cara joga o paletó lá e o cara fica... Aparece o dente de ouro. Estou falando de coisas antigas que já nem tem mais, tá? É isso. Agora, o último teve a vassoura para varrer os pecados da sua casa. Lógico que você tem que pagar por ela, né? Tem o capeta da panela da miséria na sua casa. Da fome, não é da miséria, da fome. Sei lá, é tanto capeta que eles arrumam aí. Agora, irmãos, por que existe isso? Porque não conhece a palavra. Não conhece a palavra. E eu fico pensando, o que nós temos a ver com isso? Já que eles não conhecem, é problema deles. Não é isso? Como podemos viver? Como que nós podemos aplicar o estudo da palavra? Sabe como? Não ser enganado. Não ser, então, uma pessoa facilmente levado por crenças que há 50 anos existe, mas a palavra não comprova. E eu vou dizer que conforme nós vamos aprendendo a palavra, nós vamos percebendo que às vezes acreditamos em coisas que a palavra não diz. Eu estou falando, eu aqui, eu me considero uma pessoa que estuda a Bíblia. E eu estou estudando Marcos, e eu percebi que, nossa, não era assim que eu acreditava. Quando eu fiz aquele estudo lá
dê a César o que é de César. Não é que eu pensava numa heresia, mas o aprofundamento daquilo mostrou a sabedoria do Senhor. Estou estudando cada vez mais sobre oração, e eu volto a bater nisso. A oração é uma das doutrinas mais equivocadas no meio da igreja. Por quê? Porque não tem profundidade. E por que não tem profundidade? Quando nós falamos alguma coisa profunda, o que causa nas pessoas? Espera aí, pastor, é estranho assim, né? Aí eu sempre aprendi assim. Imagina, né? Eu vou falar agora um absurdo aqui, olha só. A oração não muda o plano de Deus. Ixi, pastor, mas o texto de Tiago, e os Salmos, e Paulo pedindo para orar por ele, que estava nas cadeias. Entendendo esses textos como devidamente deve ser, vamos perceber que a oração é uma disciplina que nos treina a viver para o Senhor e focar no Senhor. Então ela tem poder, a oração, para transformar quem? O plano de Deus? Transformar nós. Mas muitas e muitas vezes usamos a oração dessa forma. Por quê? Porque está faltando o que para a gente? Bíblia. Bíblia. Eu aprendi assim há 50 anos. Bíblia. Tem que ter Bíblia. Sendo assim, queridos, que tipo, e eu concluo aqui, que tipo de crença temos seguido hoje? Eu usei um exemplo da oração, mas teria vários. Que tipo de crença nós temos seguido hoje? Aquela que foi forjada por pensamentos humanistas, como os saduceus, que quiseram pensar ou criar Jesus uma realidade, trabalharam uma realidade sobrenatural dentro de uma cosmovisão humana, terrena. Como temos crido nas Escrituras? Realmente é o que as Escrituras falam? Ou os costumes são o que ditam? Não, pastor, você está falando isso aí, mas no Brasil é um pouco diferente, né? Essa Bíblia aí, ela foi escrita lá no Oriente Médio. No Brasil é um pouco diferente. Então, será que eu posso estar crendo em ditos, em ensinamentos que não são encontrados na Bíblia? Pode. Mas como você vai se livrar deles? Uma chance. Bíblia. Estudar a Bíblia. Ler a Bíblia, desligar o Netflix, ler a Bíblia, parar de ler tititi, tem tititi ainda? Não sei, ler a Bíblia, parar de ficar assistindo tela quente, ler a Bíblia, sair do Facebook, ler a Bíblia. Pastor, está muito difícil, faz o seguinte, gasta 1/3 do que você gasta no Facebook lendo a Bíblia, tá bom? Já vai ajudar, já é o começo. Compre bons livros. Tenha material para entender a Bíblia. Então, o que nós precisamos? Estudar a Bíblia. É difícil? Não. Dedicar tempo para estudar a Bíblia. Faça isso durante um ano. Você vai ver que pessoa que você vai ser. Buscar ajuda quando necessário. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de entender. Me procure outro pastor, procure um irmão mais experiente, sei lá, mas não fique satisfeito com o que você já sabe da Bíblia. Porque o dia que você estiver satisfeito com o que você já sabe da Bíblia, aí começa o buraco. Cavar o buraco para você cair dentro. Não se contente, então, pelas coisas que você já sabe, mas aplique o versículo que eu vou ler agora e encerrar o nosso estudo. Texto de 2 Timóteo, está escrito assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes, para quê? Para torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Apto
e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Meu irmão, é isso que precisamos fazer para não sermos como os saduceus. Para não sermos simplesmente enrolados ou crer em coisas que têm até lógica humana, que tem até uma coisinha legal, humana, mas não tem o que faltou para os saduceus. Não tem a verdade, e eles não conseguiam, e eu nem trabalhei muito devido ao tempo, não tem a ideia de entender o poder de Deus, para transformar, e no caso aqui era ressuscitar.